Eu sou David Guedes e esse é o Economia Sem Treta, o programa que eu faço em parceria com a Binance, a gigante das criptomoedas. E no episódio de hoje eu vou falar sobre a economia descentralizada, que é um tema inclusive que a Binance aborda muito. Eu vou explicar aqui de uma maneira bem didática, então assiste o vídeo até o final para entender. Bom, para entender a economia descentralizada, eu vou falar primeiro da economia centralizada, que nada mais é do que uma economia que depende das decisões do governo, ou seja, o governo, o Estado, define o que vai ser produzido, como e quando. Já a economia descentralizada não depende de regulação, não depende de decisões de governo, e quem define o que vai ser feito, o que vai ser produzido, enfim, são as pessoas e os agentes econômicos que não o Estado. Dentre os benefícios da economia descentralizada para as pessoas e para os países estão o acesso simplificado ao dinheiro, o impulsionamento do empreendedorismo, são retiradas as travas, não tem tanta burocracia, maior flexibilidade econômica, independência das áreas de negócios e maior velocidade para tomar decisões e entregar valor aos negócios. Esses são só alguns dos benefícios de uma economia descentralizada. Já dentre os principais malefícios de uma economia descentralizada, a gente tem aqueles golpes ou fraudes, principalmente porque não tem um órgão regulador a quem as pessoas recorrerem. E a prevenção disso vem da união dos agentes que atuam naquele mercado em específico, a criação de barreiras por eles, desses golpistas, fraudadores, e formas de expulsar esses agentes mal intencionados. No mundo real, eles sempre vão existir, mesmo quando tem regulação, ela ajuda muito, mas não consegue impedir a atuação fraudulenta ou golpista. E aqui vão alguns exemplos dentre os principais países com economia centralizada. Nós temos Cuba, Mianmar, Coreia do Norte e Vietnã. Já em relação aos países com economia mais descentralizada, nós podemos tomar como base, por exemplo, o ranking de países com maior liberdade econômica. E nesse quesito, os melhores classificados são Singapura, Nova Zelândia, Austrália, Suíça e Irlanda. Agora vamos falar um pouquinho sobre a relação do Bitcoin e das criptomoedas com a economia descentralizada. Na verdade, as criptomoedas corroboram muito para a economia descentralizada, já que elas são um meio de descentralizar muita coisa, inclusive os meios de pagamento. Inclusive, elas não dependem de governo para circular, não dependem de intermediários, e o governo também não determina quanto de cada moeda vai ser emitida. A gente vê principalmente no Bitcoin aquela característica de ser finito, ou seja, ao contrário das moedas fiat, que podem ser emitidas pelos governos à medida em que eles enxergarem a necessidade disso, e a gente sabe que lá na outra ponta isso gera inflação e perda do valor do dinheiro. No Bitcoin, por exemplo, isso não acontece. Aliás, o Bitcoin é deflacionário no longo prazo, já que a quantidade é finita. A gente tem um limite de 21 milhões de Bitcoins existentes e não vai passar disso simplesmente por uma canetada, um decreto de um governo. Isso também, obviamente, vai deixar cada vez mais escasso o Bitcoin e, por consequência, ele se torna deflacionário. Ou seja, quanto mais gente procurando, maior tende a ser o preço, principalmente porque não tem como multiplicar esses Bitcoins. Eles têm um limite de emissão ou de mineração. Bom, mas será que o futuro da economia é ser descentralizada? De modo geral, a economia global caminha para esse lado. Você já deve ter ouvido falar, inclusive, que o Bitcoin cresce, né? A adoção do Bitcoin cresce numa velocidade muito semelhante à velocidade da adoção da internet. Isso já nos dá um bom sinal de que nós teremos uma economia cada vez mais descentralizada. Bom, com esse vídeo eu espero que você tenha conseguido entender o que é uma economia descentralizada e como ela impacta a relação das pessoas e dos países com o dinheiro. Sem mais, já segue o canal da Binance e ativa o sininho para seguir acompanhando os demais vídeos de como entender a economia sem treta. A gente se vê no próximo, um abraço e até lá.